Olá a todos os telespectadores, meu nome é Luiz Carlos Burgos, eu tenho um site na internet www.burgoseletronica.net e eu vou apresentar para vocês agora um curso sobre forno micro-ondas, um curso de manutenção de forno micro-ondas em videoaula. Vocês vão ver que o curso vai ser bastante prático, eu vou usar um modelo de micro-ondas da Sharp, porém o princípio vale para todos os micro-ondas que vocês pegarem. Com exceção de um da Panasonic chamado Inverter, mas futuramente eu vou lançar videoaula sobre esse também. Agora, tirando esse da Panasonic, os outros fornos seguem todos o mesmo princípio. Eu peço que vocês observem com bastante atenção essas videoaulas, e daí vocês aprenderão todas as técnicas e concertos relacionados ao forno micro-ondas. Então eu peço que me acompanhem com bastante atenção. Começamos por apresentar as ferramentas necessárias para fazer manutenção em forno micro-ondas. Começando pelo multímetro, um multímetro de preferência analógico, que tem escala de vezes 1 e vezes 10K. Uma chave Phillips, 3/16 por 6 polegadas, que é essa daqui. Uma outra mais grossa, de 1/4 por 6. Uma chave de fenda qualquer, de preferência mais ou menos fina aqui na ponta. Alicates de bico e corte. Um recipiente com água, lembrando que o forno micro-ondas sempre tem que ter água dentro para testar. E um cabo de força com garrinha jacaré nas duas pontas, nas outras pontas. Depois vocês vão entender o porquê desse cabo. Essa daqui vai ser a nossa ferramenta de estudo, o forno micro-ondas Sharp. O modelo dele é 5H66, cor preta. Mas conforme eu havia dito, o princípio que você vai aprender nesse forno serve para qualquer outro que você pegar, menos o Panasonic que eu já citei. Vou apresentar para vocês agora o painel do micro-ondas que vai ser usado como estudo. Começamos pela tecla de abrir a porta. Muito simples. Todo micro-ondas tem uma tecla chamada cancela, desliga ou anula. Percebam que fica passando uma mensagem aqui no forno quando ele está ligado. Apertando a tecla cancela, nós eliminamos essa mensagem, aparecem os dois pontos. Para programar a hora, nós usamos a tecla relógio, apertamos a tecla do relógio e aqui nas numéricas a gente programa uma hora. Por exemplo, esse micro-ondas ele vai até 12 horas e 59 minutos. Depois começa de novo, 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim por diante. Vamos programar, por exemplo, 12 horas. 12:00 e apertamos a tecla relógio. Pronto, o horário já está programado. Tem alguns micro-ondas, é o caso desse, que funciona mesmo sem você programar a hora. Tem outros que não, você tem que programar a hora porque senão ele não funciona. Para fazer ele funcionar, aqui nós temos as teclas numéricas para programar o tempo. Por exemplo, se eu quiser programar 1 minuto, eu vou na tecla 1, 0, 0. Para programar outro tempo, eu vou na tecla desliga, digamos 20 segundos, 2, 0. Se eu quiser 1 minuto e meio, tem duas opções, 1, 3 e 0, 1 minuto e 30, ou então 90 segundos. Muito bem. Depois de programar o tempo, digamos 30 segundos, a gente aperta essa tecla grandona aqui do meio, chamada liga. E aí o forno entra em funcionamento. Se eu quiser desligar o forno antes de acabar o tempo, aperto a tecla desliga. E aí o forno desliga. Aperto outra vez e exclui o tempo. Toda vez que eu ligo o micro-ondas, ele trabalha em 100% da sua capacidade, 100% de potência. Eu posso escolher potências mais baixas usando essa tecla de potência, de 10 a 90%. Então a gente programa um tempo, digamos 1 minuto. Aperto a tecla de potência e aí eu vou selecionar quanto tempo o forno vai ficar ligado. Por exemplo, se eu escolher o número 1 é 10%, 2 é 20%, 3 é 30%, 4 é 40%, 5 é 50% e assim por diante até o 9 que é 90%. Então apertar o número 5, aparece um P50 ali no painel. Significa que o forno vai funcionar com a potência de 50%. Ele vai ficar ligando e desligando de tal modo que, como é 50%, metade do tempo o forno total o tempo ficou ligado e metade do tempo total ele ficou desligado. Então nesse 1 minuto ele vai ficar ligando e desligando a cada 15 segundos, mais ou menos. E, por exemplo, ele está ligado. E aí ele desliga. Perceberam? Então ele fica ligando e desligando. E aqui a gente cancela tudo. As teclas... Aqui nós temos a tecla do 1 minuto. Toda vez que essa tecla for pressionada, o forno vai funcionar por 1 minuto ou de 1 em 1 minuto. 1 minuto. Vai ficar ligado por 1 minuto. Se eu apertar de novo, já é 1 minuto e 50 e poucos.
2 minutos e assim por diante. Cada vez que você vai apertando a tecla, você vai acrescentando 1 minuto ao preparo. Agora cancelamos. Esse forno tem teclas de preparos rápidos, pipoca, bolo, arroz e pudim. Você aperta a tecla e ele já liga sozinho. Perceberam? Já dá o tempo certo para pipoca. Aqui nós temos as teclas do aquecimento computadorizado, que é essa aqui. E aqui nós temos as opções, que vai de 1 até o 8. Por exemplo, o primeiro é prato pronto. A gente aperta o número 1, prato pronto. E o mesmo número indica se o prato é grande, médio ou pequeno. E aí, se você quiser, você pode ligar ou então usar a tecla auxílio, que ele dá uma dica. Por exemplo, nesse caso aqui, ele manda colocar as partes que tem carne na borda do prato. E aí a gente liga o forno. E aí já tem o tempo para a primeira opção. Aqui o aquecimento, o preparo computadorizado, que a gente aperta e seleciona a função. Número 1 é batata. Uma batata, no caso, liga e ele já dá o tempo certo para assar. O descongelamento computadorizado. Aqui você programa o peso, digamos 500 gramas, meio quilo, liga. Já tem o tempo para descongelar meio quilo. A tecla auxílio permite que você use a demonstração, trava, o sinal sonoro, se você quer ligar ou desligar, o liga automático e os idiomas, se você quer que ele funcione em português, inglês ou espanhol, o display. Então perceba que esse forno aqui tem uma certa quantidade de recursos no painel. Só que esses recursos aqui vêm no manual do usuário. Quando o cara compra o micro-ondas, ele vem no manual. É bom o cara testar todas as teclas na hora de entregar para o cliente, porque a gente não sabe exatamente quais são as teclas que ele usa. As teclas básicas são o cancela, a tecla que programa o tempo e a tecla liga. Agora, pode ser que o cliente utilize outras teclas dependendo da utilidade que ele tem para o micro-ondas. Um detalhe importante para o técnico reparador de micro-ondas é que esses aparelhos não devem funcionar sem ter nada dentro para absorver as ondas. Então a gente coloca sempre uma vasilha com água dentro do forno. E aí você pode usar ele normalmente. Você pode programar o tempo e ligar ele normalmente. Um outro detalhe super importante é relacionado a esse prato que tem dentro do forno, o prato giratório. Esse prato aqui é um prato de vidro maciço, um vidro bem duro, né? Para aguentar a quantidade de calor que vai ser produzida dentro dele. E esse prato aqui é um prato caro, ele custa na faixa de 40 a 80 reais, dependendo do modelo do forno. Então, você deve devolver isso aqui para o cliente, a não ser que ele reclamou do forno, algum defeito relacionado com o prato, com o giro do prato. Se for outro defeito, o prato você pode devolver para o cliente. Você só pede para ele trazer o prato no dia que você for entregar o micro-ondas de novo. Então, esses são os primeiros detalhes iniciais que você tem que saber sobre a reparação do forno. O forno tem que ter alguma coisa dentro para absorver as ondas, preferência um copo d'água ou uma vasilha de água, e o prato giratório que você deve, se o defeito não for ali, entregar para o cliente. E pede de volta quando você for entregar o micro-ondas. E não esquece de marcar na ficha que você entregou para o cliente e pedir para ele assinar. Agora eu vou explicar para vocês o princípio de funcionamento do forno micro-ondas. Em primeiro lugar, micro-ondas são ondas de frequência muito alta. São ondas eletromagnéticas de frequência bem alta. Por exemplo, a faixa das micro-ondas está está na casa dos gigahertz. 1 gigahertz equivale a 1000 megahertz, no caso, ou 1 bilhão de hertz. No caso do forno micro-ondas doméstico, as micro-ondas que ele usa têm frequência de 2450 MHz. É uma frequência padrão para o forno micro-ondas, 2450 MHz. Aqui nós temos um copo d'água. Não dá para você ver, mas a água é formada de pequenas partículas chamadas moléculas. E a temperatura da água depende da velocidade com que essas moléculas estão se movimentando. Então, como a água está fria, as moléculas estão se movimentando bem devagar. Na hora que eu colocar dentro do forno, o forno vai produzir um feixe de micro-ondas que vai penetrar no meio das moléculas da água, vai aumentar a vibração entre elas e elas vão esquentar por atrito. Então as moléculas, a radiação penetra nas moléculas, faz com que elas vibrem rapidamente e assim aumenta a temperatura. A frequência de 2450 MHz foi escolhida por ser a frequência de maior vibração das moléculas da água, chamada frequência de ressonância. Então, na verdade, o que o micro-ondas faz é esquentar a água por atrito.
Mas como todo alimento, ou quase todo alimento, contém água, ele acaba esquentando a água do alimento. E aí o calor é distribuído pelo alimento todo. É claro que dentro do micro-ondas, as ondas são irradiadas em maior quantidade num ponto do que no outro. É por isso que ele tem um prato giratório, que é para distribuir essas ondas por igual. Então, assim que nós terminamos o tempo, o forno vai se desligar. E aqui nós temos a água ficou aquecida, a fumaça saindo. Porque agora as moléculas estão vibrando muito rápido. É lógico que depois de um tempo elas vão perdendo energia, vão diminuindo a velocidade e a água vai esfriando de novo. Mas esse é o princípio de funcionamento do forno. O local do forno onde a gente coloca o alimento para esquentar, essa carcaça metálica aqui, recebe o nome de cavidade. Cavidade, portanto, é o maior componente que faz parte do micro-ondas.